Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Mateus capítulo 27, verso 11, que diz o seguinte: Jesus foi posto perante o governador e o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe o nosso Senhor: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhes respondeu. De sorte que o governador estava muito admirado. Então, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, e escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso do nome chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam, entregado. Amém, cenáculo? Amém. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Amém. Quem crê nela dá glória a Jesus, cenáculo? Amém. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Uma das experiências que nós temos aqui nessa igreja aqui, é que a palavra que se prega aqui, o que se ministra nesse lugar, deixa claras as coisas como são, nos seus devidos lugares. E é uma das experiências mais fortes da fé. Trazer sobre o tempo, sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre a atualidade, os fatos como são, à luz de Cristo. Então, muita coisa que parece para nós ser proveitosa, útil, valorosa, o Evangelho discorda. E muita coisa que para nós não interessa, não tem utilidade, o Evangelho acredita que é bom. Enfim, esses valores, esses conceitos que a palavra de Deus implementa, introduz no nosso ser, combate muito, guerreia muito com aquilo também que nós acreditamos. Por que eu estou dizendo isso? Primeira coisa que eu quero falar hoje aqui para vocês, que é um fato visível, perceptível, como apocalíptico. As pessoas não estão respondendo mais por si mesmas. Elas estão programadas a falar e a pensar o que as autoridades querem. Nós temos uma noção errada sobre liberdade. Até sobre democracia, se você for estudar bem, nós não vivemos num país democrático. Então hoje, eu tenho que essa igreja é vítima, inclusive, disso. De pessoas que, infelizmente, ouviram tanto certas coisas sem analisar, que estão falando repetidamente sem saber o sentido disso. Não é o meu objetivo com você aqui. Colocar dentro da tua cabeça um monte de informação para você ser persuadido a ser cristão. Não é o meu interesse te persuadir a nada, até porque salvação é pela fé. É por escolha e experiência individual com Cristo. Então eu não quero interferir. Mas é triste a gente saber. A moda é o reflexo disso. É muito triste saber que a sociedade ela está sendo conduzida a caminhos que foram elaborados antes de serem praticados. Previamente estabelecidos antes de serem vividos. E hoje, mais do que nunca, a sociedade passou a responder e corresponder de uma maneira mecânica, programada sobre certas coisas e relativamente a Cristo e a fé, mais ainda.
eu tenho percebido que a Bíblia não tem nenhum significado mais para as pessoas. O que ela fala, o que ela ensina, parece que ninguém quer mais saber. Mas há um interesse profundo em falar sobre fé. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus não é um manual de instrução para falar sobre fé, que eles não têm interesse, eles querem tratar do assunto de maneira individualista, pessoal. É possível. E eu tenho constantemente falado isso aqui. Amados, o pastor, o meu ministério, é a palavra de Deus. Então, quando eu prego, irmãos, você que está hoje aqui nessa igreja, aproveitar esse instante para te dizer, eu não quero interferir no direito de ninguém no que eu falo. A pregação, ela te abre o entendimento de como Jesus pode te salvar. E se isso te interessar, bom. Se não te interessar, nós não vamos te odiar por isso. Então nós não temos nenhuma pretensão aqui de estabelecer uma guerra religiosa. Mas ao mesmo tempo que nós não queremos interferir no direito dos outros de escolher se quer um céu ou um inferno, o diabo ou Cristo, literalmente, é bom também que as pessoas também não interfiram nesse direito que o crente tem de pensar, de refletir sobre as coisas que Deus quer tratar com ele. E igreja é isso. Você não vem para receber educação social, você vem para receber educação de fé. Você entendeu como eu, que falar de religião tem muito livro para falar, mas falar sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, só um livro está recomendado. Então a especialização da igreja não consiste em falar sobre família, economia, socialização ou direitos civis, que já há governo para dizer o que vai acontecer com isso, e família para educar também. Quando você entra dentro da igreja, se tiver um pastor honesto ali em cima, ele vai fazer o que eu vou fazer com você hoje aqui. Ele vai te mostrar o caminho que salva. Segundo a teologia cristã, o que você precisa para se salvar? Da condenação e da ira de Deus e de tudo que o pecado promove como desgraça. Nós não estamos aqui para ser inteligente. Nós estamos aqui para sermos crentes. Então tem muita gente que entra dentro da minha igreja e me odeia. Ouve a pregação dessa igreja aqui e tem ojeriza. E eu entendo por quê. Porque é o choque do pensamento, é o choque da realidade. Quando fala sobre fé, só há um único manual. Só há uma matriz para falar sobre isso. Não tem esperança que Deus vai falar por outra fonte, por outro caminho, ou por outro nome, ou por outra coisa qualquer. Porque o livro já está aí. Com toda a revelação canônica, sagrada, para te dizer o que Deus pensa, o que Ele quer de você. E hoje o pecado da igreja é não valorizar isso. Então hoje nós vamos aqui, a pedido do meu Senhor, tratar o aspecto do indivíduo de hoje, das pessoas que nós estamos, nesse exato momento, nos deparando com experiência de convivência, até mesmo com experiência de fé. A que ponto que está chegando a sociedade hoje com aquilo que foi efetuado e concretizado na cruz pelo nosso Senhor? O comportamento, a resposta que está vindo para cá é triste, é dolorosa, não só por parte de quem rejeita, mas por parte também de quem usa de maneira errada e equivocada a prerrogativa de Cristo, que é a salvação. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer hoje aqui, em nome de Jesus Cristo, porque pode ser que tenha a ver com você, porque comigo um dia teve. Há muitos interesses na crucificação, os mais diversos. Havia interesses políticos, haviam interesses religiosos, haviam interesses de vários aspectos, de que Jesus fosse morto pela palavra de Deus,
Até o Pai que mandou o Filho aqui nessa terra, também permitiu que ele sofresse, porque ele entendia que a injustiça deveria ser derrubada pela sua justiça. A morte deveria ser aniquilada pela vida do seu filho. O poder das trevas deveria ser vencido pelo que ele iria e veio fazer aqui. Mas é mais do que óbvio, é mais do que certo que não foi ele que matou o filho. Que quem fez isso tem propriedades iguais à nossa e interesses também. Falando-se de interesse religioso, hoje, se Jesus voltasse a fazer o que ele fez, de se encarnar para uma missão aqui na terra, não daria uma cruz como sentença para ele, uma cadeira elétrica. Porque o sistema religioso, como aquele lá atrás e o de hoje não é diferente, jamais permitiria que ele pregasse o que ele pregou aqui, nesse mundo em que estamos. Sabe por que eu dojo essa noção? Porque eu vejo que eles estão fazendo com a nossa igreja aqui, sendo que eu não sou Jesus. Imagina se o nosso Senhor descesse aqui, com a autoridade que ele tinha para falar o que ele falou, o que não fariam com ele. E na política também não é diferente. O mundo em si, ele transmite rejeição. Tá? Mas não falando de interesse. A maldade que está aqui nesse mundo deixou claro ali na cruz e na crucificação do nosso Senhor dois pareceres importantes que eu quero tratar com você aqui: o ódio e a inveja. Estavam presentes ali, transmitidos ali perante o público, a sociedade que o queria crucificado e o queria matar. Então a primeira coisa importante do que nós lemos aqui é identificar o que é bom, ou quem é bom para a palavra de Deus, para depois sabermos realmente quem cumpre o mal. Então o bom, no conceito popular, é muito diferente do que da Bíblia, tá? Abre Mateus capítulo 5, verso 18 ao verso 20. Que aí eu digo aos amados irmãos que essa parte quem cumpriu foi o nosso Senhor. Nenhuma maldade é manifesta em nenhuma circunstância se não houver quem é bom. Amém? Não haveria crucificação se o justo não estivesse lá. É fato. A crucificação, a sentença sobre o que é bom, aconteceu porque teve alguém ali para representá-lo, e eu me refiro ao nosso Senhor. Mas esse texto, por favor. Amém. Então o que está nítido aí para nós, que o mal, ele aparece quando o bom está testemunhando. O que é bom está sendo testemunhado. A maldade é uma coisa impressionante, irmãos. Ela só mostra a sua cara quando ela se sente afetada ou então revelada por alguma coisa que contrasta. É diferente. A crucificação, ela é mais ou menos o termômetro disso. De mostrar exatamente do que os homens eram capazes de fazer quando eles se sentiram ameaçados pela luz que Deus enviou pelo seu Filho. Então a maldade, muitas vezes, ela não é tão nítida assim. Mas ela aparece quando alguma coisa contrasta. Quando diferente se choca. O nosso Jesus é isso no mundo. Ele é uma palavra enviada de Deus de salvação para os homens, que não foi bem recebida, acolhida.
por quem queria a maldade. Então a maldade, ela sempre se manifesta quando alguém está querendo fazer algo bom. E o que é bom? Segundo a palavra de Deus, nosso Senhor mesmo disse aí, o que é bom? É o homem verdadeiramente reto, justo e consciente com Deus. Bom para as Escrituras Sagradas não quer dizer bondoso. Bom não é bondade. Bom é retidão. A Bíblia entende que para ser bom para Deus, ele entende que isso deve ser útil a Ele, agradável a Ele, produtivo a Ele. Isso para a Bíblia Sagrada é ser bom. Não é ter piedade, compaixão, misericórdia. Isso são virtudes, tá? Bom para o Evangelho é quando eu ou você estamos cumprindo a fé. Arrisca essa obediência, que é na verdade aquilo que Jesus ele veio viver aqui. A sua missão não foi agradar ninguém. A sua missão não foi se adequar ao mundo em que ele foi revelado. Ele veio para quê? Para ser produtivo, útil, destacável no conceito de Deus, que é onde a igreja mais paga por isso. Mas é perseguida e não compreendida. Esse é o ódio do diabo em relação àqueles que servem a Cristo. O fato deles não serem manipulados e o fato também deles serem tão fiéis a Jesus assim. Isso é ser bom. Para você, talvez alguma coisa nesse mundo lá fora já foi útil, produtivo, destacável, mas para Deus não. Então quando Jesus ele vem para cá, ele vem levantar exatamente esse conceito. Vem revelar esse conceito. Tudo aquilo que ele manifestou, que ele revelou, que ele testemunhou, traz à igreja a noção daquilo que nós temos que ser, do que nós precisamos viver. E é isso, a nível de retidão. Mas eu queria que a igreja abrisse Mateus 5,13. Abre aí, por favor. Então, ser bom para Deus não tem um sentido popular, antropológico, filosófico, né? É diferente. Para a filosofia, ser bom é o cara que tem sucesso, é o cara que tem habilidades intelectuais, é o cara que tem poder de conquista, é o cara que se realizou. Esse é o cara bom. Se amanhã alguém odiar ele e invejar ele, é porque ele tem mais do que ele. O ódio e a inveja que sentiram pelo nosso Senhor não se baseia em metafísica externa, não se baseia em nada disso, de conquista, sucesso, inteligência. O ódio e a inveja que sentiram por ele, ao ponto de quererem matá-lo, é o fato de que ele representa o verdadeiro conceito do que é ser bom para Deus. Produtivo, útil, destacável. A igreja abre. Aliás, já abriu, né? Lê o texto, Mateus 5,13. Aí é que está. Ser bom é ser como o sal. Ser bom para Deus é ter a utilidade que o sal tem. O destaque, a obra, a produção. Por que Jesus usou isso? Sejais como o sal, como a luz. Destaque, utilidade, produção de testemunho. Porque foi o que ele veio fazer aqui. Ele não veio só para salvar quem está perdido. Ele veio trazer a palavra viva, registrada, que todos nós temos que nos adequar, que todos nós temos que obedecer.
Então, quando ele vem nesta condição, qual é a reação da sociedade em relação a ele? Ódio, inveja, repudio completo. Mas o próprio sistema romano não entendia, mas por que esse povo está odiando tanto esse homem, se mal nenhum ele fez? Por que estão querendo a morte de uma pessoa que não fez nada para merecer essa morte? E hoje eu estou aqui para trabalhar isso com você. A rejeição que estava ali era nada mais do que isso. Um apontamento de pessoas em relação àquilo que ele vivia, que ele pregava, que ele testemunhava, que elas não queriam ver. E nem também queriam que os outros também aceitassem. Parece que era organizado, mas não é. Parece que é organizado, mas não é. Orquestrado pelo maligno, pode ser, mas muito mais. De razões e interesses que ficam embutidos dentro de nós e que de repente só vão ser manifestos quando Jesus ele vem e se revela de maneira exata. Eu posso dizer isso para você que na igreja é o que mais acontece. Aqui, o semblante fala de um jeito, mas é só Deus trazer uma palavra que tem um compromisso com a verdade, que tem um compromisso com a retidão, que as intenções que estão escondidas se manifestam. Que aquilo que está encobertado pela aparência logo sobressai. E é na verdade o que aconteceu ali. A presença do Senhor representava risco, ameaça, para quem não queria ser revelado, notificado, disciplinado. E a maneira deles exatamente dar um basta para tudo isso, era matando, era crucificando, era sentenciando o próprio Filho de Deus à morte. Então lá de trás, a maldade sempre odiou o bom. O mal sempre quis matar, crucificar aquilo que é útil, produtivo, destacável para Deus, que lhe realiza. O mal sempre quis exterminar isso. E por estas razões, a igreja continua lutando, nós continuamos pelejando, porque o sistema ainda se empenha em exterminar, em aniquilar, em distanciar as pessoas daquilo que Jesus marcou essa terra, que ele pregou, que ele falou, que ele ensinou. Então, de certa forma, há pessoas que não descobriram o que está dentro dela mesma, porque infelizmente não tiveram uma experiência impactante com Cristo, porque a hora que tiverem, vão saber do que são feitos. Nenhum aqui é bom, só Ele. Mas em compensação, tem aquele que pratica o mal, que quer se converter, mas tem aquele que pratica o mal e não quer abandonar o mal. Esse aí faz parte dessa classe, desse grupo, dessa sociedade que vai fazer de tudo para trabalhar, vai trabalhar e fazer de tudo para impedir que aquilo que para Deus é agradável, importante, fundamental, que é prioritário, seja aniquilado, seja destruído. De maneira indireta ou direta, é o que o mundo está fazendo agora. Amém, Senado? Amém, amém, igreja? Amém. Você é bom. Se você não é bom, você não é salvo. Aí agora mesmo aí, o Senhor mesmo disse: eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produzir a virtude, o fruto, que não corresponder ao que é agradável ao Senhor, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Porque Deus não aceita folhinhas verdes. O bom
tem que estar aí dentro de você. Moldado, fundamentado, alicerçado na operação e no poder de Cristo. Porque é o que nós estamos tentando almejar, alcançar, conseguir de Cristo aqui nesse culto hoje. É o vestígio, é o rastro, é o testemunho, é a divulgação, são as obras desse indivíduo que assumiu Jesus e pelo milagre de Cristo, hoje ele opera e realiza coisas que agradam a Deus. E que estará pronto, alicerçado, alimentado a passar por essas tribulações, a enfrentar essas tribulações, estas organizações, que quando verem e observarem que ele está querendo obedecer, viver a retidão de Deus, vão tentar impedi-lo de ser isso. Que é o que na verdade hoje a igreja deveria estar sentindo, mas a maioria está no chão e por isso não sente. Mas eu queria que a igreja abrisse o texto também de Mateus. Eu já li isso aqui com a igreja aqui. Pastor, eu já li. Abre a palavra do Senhor agora. Em 2 Timóteo 3,16. Se ser bom é ser útil, produtivo e destacável para Deus, como o sal e a luz é, o mal é o oposto. Amém? Não preciso falar isso para os irmãos, que os irmãos sabem aqui. Então tudo que representa o mal, representa abuso de liberdade, abuso de livre-arbítrio, coisa imprudente, coisa desobediente para Deus. É o oposto do que Jesus é. A maldade é o oposto daquilo que ele testemunhou, daquilo que ele viveu. A maldade representa a desobediência com Deus. Ambas estão separadas. O que é mal, o que é bom. Para o evangelho não se unem, estão opostas. Isso também não é uma novidade para você. Enquanto Deus, ele se agrada do que é bom, ele se glorifica pelo que é bom, porque está dentro do seu padrão, da sua vontade, a maldade, ele odeia, ele repudia e ele quer condenar. A igreja entende assim? Amém. Então a morte e a crucificação de Cristo é um termômetro disso que eu estou dizendo a você aqui. Foi Deus colocar a luz do seu Filho entre os homens, que eles foram descobertos como são. Uma parte de pecadores se arrependeram e admitiram que precisavam de Jesus para se salvar da maldade, e outra grande parte entendeu que a bondade que estava nele, a retidão que estava nele, a justiça que estava nele, melhor dizendo, servia para eles de ameaça, de um impedimento. E a forma que eles acharam melhor de destruir esta ação era matando o Salvador. Então a crucificação é um sinal de que a corrupção e a maldade impera no sistema em que nós estamos vivendo aqui. E tudo que está relativo a Cristo, e ao que Ele ensinou, e ao que Ele pediu para nós obedecermos, esse mundo não recebe com aplausos e não aceita. Continua tendo o mesmo comportamento: massacrar, crucificar, condenar, sem acusações. Por isso o ódio é a inveja, tá? Algo sem justificativa. Não há razão, mas nós queremos matar. Lê o texto para o pastor em nome de Jesus bem alto. Amém. Como distinguir quem é bom para Deus? Primeira coisa que Paulo fala a Timóteo aí: sua vida é feita em conformidade com a lei da palavra de Deus. Tudo que ele faz de maneira correta, como Deus pede. Isso é ser bom para a teologia, para as escrituras sagradas. Você é bom para Deus porque você agrada no que você vive, no que você pensa, no que você faz. E é o que eles enxergaram no nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. E será que a sociedade vê isso em você? Segundo ponto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Leia. Como distinguir quem é bom para Deus? Não só pela razão de que tudo que ele faz com obediência, com retidão, em conformidade ao padrão da lei de Deus, da sua vontade. Ele é bom também por esta razão. 1 Tessalonicenses 1,
Do verso 3 ao verso 6, lê em voz alta. Amém. Pode ler. Amém. Está ótimo. Segundo ponto para distinguir o que estava no nosso Senhor a nível do que é bom. Tudo o que o homem bom de Deus ele faz por amor e gratidão à redenção que Jesus trouxe para ele. Quando Paulo lhe demonstrou ser bom para Deus, o que ele testemunhou? Ele testemunhou que tudo que ele faz para o Senhor não visa remuneração, mas gratidão e amor por ele. É diferente do que você vê hoje dentro da igreja, tá? Se a gente for à procura aí dessa qualidade, vai ficar difícil de encontrar no povo. De que alguém venha para a igreja louvar a Cristo, ouvir a palavra, para obedecer a Ele por razões de amor e gratidão pelo que Ele fez na cruz do Calvário. É o que eu tenho dito para vocês aqui. O que é legítimo para o Evangelho? Que você ame o Senhor independentemente das circunstâncias. Que você ame a Ele e obedeça a Ele porque Ele já te deu o melhor. Não o busque pelo que você pode alcançar. O busque pelo que Ele já te ofertou. Pelo que Ele já te deu, é isso que está sendo implementado. Quem é bom para Deus? É aquele que tudo que Ele faz para Cristo, para Deus, Ele faz visando o amor e a gratidão. Uma resposta pelo que Jesus fez por Ele. Tá? Que são evidências do nosso Senhor quando Ele esteve aqui. É partes que foram vistas nele e no que Ele viveu, que incomodou a sociedade da qual ele estava. O fato de ele ser tão rígido e obediente ao que Deus lhe pediu para cumprir e também pregar, como também o fato de que, ao mesmo tempo que ele era reto, justo e fiel ao Pai Celestial, ele também era compassivo, misericordioso, ele perdoava, ele recebia, ele acolhia quem se arrependia diante dele. Vocês vão ver isso no Evangelho se vocês lerem. Já as classes religiosas entendiam que uma prostituta, uma adúltera, não poderia ser recebida por uma pessoa boa. Ele fazia o contrário. Ele mostrava que eram estas pessoas que estavam indo em busca do perdão, em busca de uma reconciliação com Deus, em busca de um conserto de vida que tinham que ser recebidas por Ele. Então isso, de certa forma, para o mundo em que ele estava, foi um terror. Porque o sistema almejava exatamente o quê? Desclassificar e extinguir essas pessoas da cadeia social reconhecida. Por isso que ele foi o Senhor dos bandidos, o Senhor das prostitutas, o Senhor e o Salvador dos pecadores. Não é porque ele fez opção pelos pobres também, mas porque ele atendeu e acolheu aqueles que estavam excluídos. Ele recebeu aqueles que poderiam valorizá-lo, que era o que na verdade os outros não queriam fazer. E por isso ele foi odiado, e por isso ele foi invejado. De tão reto, de tão amável, de tão santo que ele foi. Por isso que o mundo o matou. Porque entendiam que ele significava uma ameaça para aqueles que ainda queriam viver a maldade. Até que ponto nós temos ojeriza pelo que é bom, pelo que é reto, pelo que é agradável a Deus? Pode falar você. Até que ponto Jesus seria significativo para a tua vida? Será que se ele não for a fundo,
em alguns detalhes do que você é e do que você vive, você não vai ter reações explosivas de ódio, de repudio também. Não é porque você está aqui dentro da igreja hoje que você vai me convencer que você é um crente. Demorou muito tempo para mim me convencer que eu sou um crente. Precisamos muito mais do que um culto religioso e uma igreja e alguns louvores cantados para sermos crentes. É através das experiências que você vai viver com a fé e das repercussões entre o que é bom e o que é mal, que você na verdade vai descobrir do que você é feito. Não tenha medo de ser descoberto, nem revelado, nem de Deus mostrar o que está dentro de você, faz parte do processo da fé, tá? Mas quando Ele vier com o intuito de te salvar de você mesmo, não queira matá-lo, e nem odiá-lo por isso, porque qualquer crítica, qualquer disciplina que venha dele é por amor. Qualquer crítica e exortação que venha dele é para salvar. E você pode ter certeza disso. Não tem como ter uma vida com ele sem ser tratado, sem ser revelado, sem ser exposto. A coisa mais natural que Paulo disse na fé é todo mundo ficar triste aqui quando Deus fala. Mas se essa tristeza te produzir arrependimento, se essa tristeza te produzir vergonha do que você fez, é ela que vai te levar aos pés de Cristo hoje para você buscar a tua remissão, o teu perdão e a tua redenção. Mas se essa tristeza te produzir revolta, ódio, é o contrário. Você vai procurar se armar de todas as formas para querer matar, extinguir, exterminar aquilo que te expôs. Querendo ou não, a crucificação ela tem esse peso sobre a sociedade. Ela mostra, amados, que nem todo mundo está de braços abertos para recebê-lo como ele é. Que aquilo que ele representou, que para Deus é bom, muita gente aí recebe como terrorismo, como azar, como maldição, até dentro da igreja. 1 Coríntios 10, 31, leia. Como distinguir o bom que foi crucificado na cruz e aquele que o segue, uma vida feita em conformidade com a lei de Deus, uma fé vivida com amor e gratidão pelo que ele sente da redenção de Cristo. E terceiro ponto importante aqui, que tudo que ele faz como alvo é glorificar a Deus. Leia. Outra coisa que o nosso Senhor deixou como testemunho, tudo que ele fazia, ele tinha interesse de glorificar o Pai. Nada do que ele fazia, ele tinha ambição. Nada do que ele fazia, os discípulos também faziam, tinha como alvo promoção individual. Identifique isso. O que é bom para Deus, o que o glorifica, aquele que obedece, aquele que ama, aquele que reconhece, que agradece o que ele ofertou na cruz. Isso é o padrão do que é bom. É o nível elevado do que Deus considera dentro de nós que é bom. A maldade, o mal, o inverso. O oposto do que eu estou falando aqui é a displicência, é a ignorância, é a iniquidade, é a desobediência, é o ego, é o orgulho, é um monte de coisas diferentes, opostas, e que vão brigar, vão se gladiar. E isso é normal, é natural, que aconteça enquanto a igreja estiver aqui, inclusive. Mas eu vou considerar, amados, hoje aqui, que a inveja e o ódio que estavam ali estão acima da maldade, tá? Maldade, para mim,
É o indivíduo que transgride, que peca contra a vida, contra o próximo, contra o seu corpo, a nível de corrupção e iniquidade. Odiar a Cristo e invejá-lo, para mim, é nível elevado de maldade. Eu não posso considerar como uma simples maldade, mas como algo que supera os feitos da maldade. É você sentir ódio, desprezo e inveja, inclusive, do que é bom. Então, o primeiro texto que eu li com você aqui, reflete exatamente o quê? O Evangelho dizendo que todos queriam matá-lo porque o invejavam. Você sabe discernir isso? O que ele tinha que eles invejavam? Quando Judas, ele vendeu o Senhor com o preço da traição, ele vendeu o Senhor, a Bíblia deixa claro que ele estava fazendo aquilo por inveja. Que sentimento que é esse? Em relação a Cristo? É muito simples, irmãos. Quando a maldade está personificada em nós, e nós definimos para nós mesmos, que nós não vamos querer nos converter e nos entregar a Cristo, que o nosso padrão de vida vai ser isso aí mesmo, que a sociedade está vivendo agora. Conviver e entender o mal. Tá? Aí é por isso que é nível superior de maldade. Quando uma pessoa ela define que é do lado da maldade que ela vai querer ficar. A tendência dela é trabalhar para que ninguém faça diferente dela. Porque qualquer coisa que contraste o que ele faz, o que ele é, vai mostrar que ele é ruim. Essa era a ameaça que o Senhor representava, na verdade, ali, naquele momento. Que as coisas que ele falava, ensinava, vivia e testemunhava a nível do que é bom para Deus, ponha em risco a reputação da sociedade da qual ele estava. Por quê? Porque já estavam vivendo esse processo, que nós estamos hoje aqui, de reverter o mal em bondade, a injustiça em justiça, as trevas em luz, que é o conceito que está lá fora agora, predominante, que nós não podemos chamar nada de pecado, porque tudo é normal e natural. A sociedade está sendo trabalhada em conviver com o mal, como se fosse uma coisa boa. E mecanicamente trabalhada para odiar tudo que é bom. A ter repudio pelo que é bom. Então, o fato da inveja significa, eu não quero, e também não quero que ninguém queira. Eu não quero, também não vou deixar que também outros façam. Eu não quero o que é bom, mas também não vou permitir que outros também façam. Ou sejam, a inveja que estava ali contra o nosso Senhor não vem no sentido de que eles queriam ser o que Ele é, mas queriam tirar dele o que Ele é, para não serem identificados. Por isso, o nível superior da maldade. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é diferente. As pessoas estão odiando o que é bom porque é bom. Não é por causa dos defeitos, não é por causa dos erros, é porque é bom. E a sensibilização vem por parte daquilo que é mal. Porque não é quando você fala, isso daí é maldade. Ele diz, é maldade porque é fraco. Ou então ele diz, não, mas é uma maldade justificável porque ele é bonito. Ou então porque diz, não, é uma maldade justificável porque ele é sedutor, ele é vencedor, ele é conquistador, ele é realizador, ou seja, é um mal sofisticado. Porque nós estamos sendo construídos por uma sociedade que não quer regras. Ela
não quer princípios. E ela vive a superioridade do mal no sentido de que ela já não é mais escrava disso. Ela vive com prazer a maldade. E quando ela vê alguma coisa diferente disso, ela quer matar, ela quer exterminar. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui disso. De que o depravado, de que o impuro, de que o desonesto, do que o mentiroso tem mais compreensão por ser isso do que o que é bom. Ele é mais aceito, mais bem visto do que aquele que quer ser agradável para Deus. Essa troca do justo pelo bandido continua sendo feita no nosso meio. O repudio pelo que é santo continua na nossa experiência de vida. As pessoas tendo esse tipo de escolha, de decisão, de querer que a maldade esteja solta e aquilo que é sagrado e santo, crucificado, preso e jogado lá numa escuridão, aonde ninguém mais possa vê-lo. Por quê? Porque é uma classe da qual Deus não penetra mais, não tem mais acesso. Eles já decidiram o padrão de vida que querem, o destino, eles já escolheram. E o que mais importa para eles agora é reverter esse conceito de que a maldade é maldade, de que o injusto é injusto. Eles estão trabalhando exatamente para que as pessoas enxerguem isso de maneira diferente. E para mim eles estão conseguindo. Um exemplo disso, a homossexualidade. Não tem coisa mais importante para a gente refletir sobre isso aqui do que a escolha homoafetiva. Filho, homossexual teve desde a época de Sodoma e Gomorra, nunca foi novidade para nós. Mas o que você vê da Sodoma e Gomorra lá de trás com essa de hoje? Que aquela lá atrás, ela vivia naquele espaço geográfico. Hoje, ela entendeu que todos precisam ser homossexuais. E todos devem aceitar, obrigatoriamente aceitar como coisa normal. É um padrão da maldade, do nível superior que eu estou pregando para você hoje aqui. Sabe, eu não sinto mais vergonha do que eu faço. Eu não sinto mais repúdio pelo que eu penso. Eu não tenho mais sentimento de culpa pelos erros que eu cometo. Pelo contrário, eu trabalho para que eles sejam justificados e aceitos como coisa normal. Qual é o pedido de vocês aí? Solta o bandido e mata o santo. Porque nós vamos sentir mais seguro o mundo e a sociedade sendo governados por homens sem escrúpulos, sem princípios, sem moral, por canalhas, do que um santo, um justo, um homem comprometido com a fé. Porque se este homem comprometido com a fé, com os princípios morais, for governar a nossa vida, nós não vamos ter liberdade para fazer o que a gente quer. E é mais ou menos o que a sociedade está sendo trabalhada exatamente agora. É mais ou menos o que as pessoas que moram com você estão querendo que você faça. Que você entenda e compreenda que os tempos mudaram. E a injustiça, a maldade, a corrupção não será vista mais como pecado, como mudança. Então o ódio e a inveja estão presentes ali na crucificação como nível elevado de corrupção e maldade. Ou seja, não está saindo de gente que tem problemas com o pecado. Está saindo por parte de pessoas que já adotaram a iniquidade e a corrupção como modelo, como forma, como perfil de vida, tipo de vida. Gente desse tipo vai entrar aqui e não vai querer se converter. Gente desse tipo não quer nada com Jesus, filho. Gente desse tipo que adotou a maldade como perfil de vida, estilo de vida, eles não querem ouvir nossa pregação. Eles não querem conhecer o Evangelho de nosso Senhor. O que eles estão fazendo? Ao invés de trabalhar pela causa de que o Evangelho seja conhecido,
e alma se salva, eles estão trabalhando para mudar tudo, descaracterizar tudo que Jesus fez. Ao ponto da igreja não ser mais reconhecida, ao ponto da igreja não ter mais as características, as evidências de Cristo, de tão distante, de tão longe em que ela está, por causa desse fator que Deus está tratando conosco hoje aqui. Pelo fato de pessoas que já tinham adotado a corrupção e a maldade como tipo e estilo de vida e entraram dentro da igreja para tornar esse padrão de corrupção uma ameaça para o cristianismo, ou seja, trabalhar a fim de que tudo que Jesus fez seja comprometido. É óbvio que eu não tenho essa suspeita de você. Não quero ter. Mas é bom você pensar. Se o ódio estiver dentro de você quando Deus fala, aponta para uma coisa meio ruim. Se os sentimentos que você tem aí guardado dentro de você trabalham essa possibilidade, né, de recepcionar o que Jesus diz, o que Ele ensina, o que Ele fala, com razão, com justiça, de se impor em relação à sua fala, não é um bom sinal nem para mim nem para você. Porque uma hora ou outra, você que está iludido aí que você é crente, uma hora ou outra, você não vai suportar ser revelado. Uma hora ou outra, o que está dentro de você vai ser desmascarado. Uma hora ou outra, você vai chegar e vai dizer, mata ele. Mata isso daí. Que está me acusando, que está me disciplinando, que está pondo em evidência o que eu sou. Porque eu quero a conformidade, eu quero viver em paz, eu quero viver como alguém normal, eu quero ser reconhecido como um ser humano, como uma pessoa de Deus, sei lá como for que você quiser pensar aí. Estou com a Bíblia debaixo do braço, estou entrando dentro da igreja, como homossexual, eu quero ser visto como um irmão na fé. Que é isso que eles estão pedindo para nós. Nos aceitem. Filho, como que nós vamos aceitar? Como é que nós vamos concordar com essa situação? Mas não quer dizer que eu discordo de você, que eu não aceito o que você escolheu, que me faz odiar você e tirar o teu direito de ser o que você quer ser. Mas não é isso que eles estão querendo, o meu respeito. Eles não estão querendo o meu respeito, eles não estão querendo o direito, eles não estão querendo a liberdade de ser o que eles querem também. Eles estão querendo impor à sociedade a mesma coisa. De que o mundo todo os vejam como coisa normal e não tenham opinião formada sobre isso. Pode englobar tudo o que você quiser no que eu estou dizendo aqui. Até que ponto a maldade, pastor Daniel, pode ser identificada sobre nós. Não é só no que você faz de errado com o teu corpo e com a vida, não. É como você repercute quando Deus fala com você. É ali, nos momentos em que Jesus vai falar, que Ele vai produzir impactos. É ali no teu comportamento, é ali na tua resposta que nós vamos saber o que está dentro de você. É o que você está sentindo agora. Exatamente agora que eu estou pregando isso. A superioridade da maldade não consiste na maldade, mas no fato que o cara tem prazer de até ganhar traindo o Salvador. Mas não pelo dinheiro, mas pelo sentido de vê-lo morto. Porque ele não queria ser e não queria que o Senhor também fosse. E você vai encontrar muitos desses no teu caminho aí, filho. Que eles não vão te odiar pelas coisas erradas que você faz. Eles vão te odiar porque você quer ser agradável a Deus. Eles vão te odiar porque você está querendo aquilo que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é santo. Eles não vão te odiar se você for sujo que nem eles. Está mais do que perceptível isso. Se você for
o que eles são, o que eles fazem. Eles vão até te requisitar para trabalhar esse propósito. Descaracterizar o pecado e fazer com que seja visto por todos como algo bom. Eles estão dentro das igrejas, eles estão nos púlpitos pregando, eles não têm interesse nenhum com o nome de Cristo e nem com a sua salvação, mas somente de trabalhar a hipótese de que amanhã no futuro ninguém mais tenha percepção do que é errado, do que é certo, do que é bom, do que é injusto, porque é o que está acontecendo com a sociedade agora. E o que você precisa fazer hoje aqui? Fazer os levantamentos da tua experiência de fé. E até que ponto você, ou então as coisas de Cristo, repercutiu sobre o teu ego. Como você se comportou? Como você agiu? Como você respondeu à fala dele, à revelação dele, o trato dele? Principalmente para aqueles que estão aqui, como crentes. Como você vem reagindo, inclusive, a esses impactos? É baseado nisso que você vai saber a que nível que está a tua maldade. É baseado nisso que você vai saber o que está dentro de você. A repercussão disso tudo vai descrever de verdade qual é o centro, ou quem está no centro das tuas atividades, daquilo que está dentro de você. Se é o diabo ou se é Cristo. Eu não estou falando de desinteresse, não estou falando de fraqueza, eu não estou falando de nada disso, estou dizendo que já virou hábito. A compreensão, a sensibilização sempre é para aquele que peca, não para aquele que morreu. Isso tem que mudar. Ah, mas ele é fraquinho. Ai, mas ele é um coitado, ele vem de família pobre. Filho, você tem que se sensibilizar por aquele que deu a vida na cruz, não por canalha. Isso tem que mudar. As coisas estão se revertendo aqui. Eu não sou criticado porque eu estou fazendo coisa errada. Eu sou criticado porque eu tenho opinião. Eu estou sendo mal visto porque eu tenho um pensamento próprio. Será que eu não tenho direito? Porque se você entrar no Facebook, esboçando ali o pensamento moderno e falando que os papagaios estão falando, todo mundo quer ser teu amigo. Mas se você aparecer lá com um pensamento diferente, mais tradicional, talvez mais científico até, todo mundo te dá uma rajada de crítica ali que você percebe a dimensão do que eu estou falando aqui. Outro dia mandou um irmão aqui para essa igreja aqui um aviso, que as escolas estaduais estavam fazendo agora na festa junina, uma brincadeira de transformar meninas em meninos e meninos em meninas, e fazer casamento de menino com menino e tudo mais. Você leva ao conhecimento da escola, que você não quer deixar o teu filho frequentar isso por questão e princípio religioso, eles são obrigados a te respeitar. Mas no dia seguinte chove um monte de crítica para a criança e para o pai daquela criança. Porque o conceito da sociedade está sendo esse, de que nós temos que nos render, de que nós devemos aceitar essas mudanças, concordar, respeitar com tudo que está acontecendo. Exatamente por quê? Porque eles acreditam que um dia nós vamos ser como eles. Mas a partir do momento em que eles perceberem que tem gente aqui que não se vende por proposta nenhuma, porque tem princípios voltados para servir a Cristo, eles vão querer fazer o mesmo com o Senhor. Matar. Exterminar. E aí, você vai ter que saber de que lado você quer ficar. Se você, para ser normal, você vai ter que fazer coisa errada, filho, tchau. Se para você ser aceito,
e poder ter liberdades e direitos lá fora. Você vai ter que vender a tua alma. Nem caráter você tem. Nem caráter você pode dizer que você tem. Olha, o pai não pode mais disciplinar o seu filho, não pode mais orientar o seu filho, porque agora não há mais hierarquia na família, todo mundo é igual. Ah, é? Nós entendemos que o pai tem que disciplinar o seu filho e respeitar o seu pai, senão ele não vai para ficar lá em casa. Se ele não quer respeitar o pai e respeitar a mãe que o educaram e o amaram, filho, faz as malas e tchau. Mas o que o pai e a mãe estão fazendo por isso exatamente? Está cedendo. E estão permitindo exatamente que a família não tenha mais autoridade. E que todos ali dentro daquela casa ali têm direito para falar e decidir as coisas. Como é que nós vamos lidar com esse dado aqui? Vamos expulsar o diabo dessas pessoas, minha gente. A questão aqui é simples. As rédeas da vida estão na tua mão. A responsabilidade da vida, Deus te deu por ordenança. E essa pressão que nós estamos sofrendo aqui é muito simples. Ou a gente dança a música deles, ou nós vamos ser levados à corte. E foi exatamente o que o nosso Senhor representou por nós lá. O que é bom para Deus aqui nessa terra, não é aceito. E eles vão tentar matar. E aonde vai ser provado, de fato, vai ser provado se nós somos ou não parte dessa família que Jesus constituiu, parte desta igreja que Ele instituiu, parte deste povo que Ele adquiriu, exatamente pela questão dos nossos votos, dos nossos princípios, da nossa obra, da nossa dedicação, da nossa vida, que nós vamos saber lá na frente, se tudo isso foi em obediência, em amor, e para a glória dEle, ou se nós somos o contrário disso, a maldade escondida por detrás de uma capa bíblica, esperando somente aquela hora, da qual eles vão dar o bote, para com prazer trair os princípios, para com prazer arquitetar a morte dos princípios básicos da fé, que agradam a Deus, para chegar a hora certa de querer matar tudo isso, somente para ter a satisfação, a alegria de não ser mais visto como coisa ruim. Eu não aguento mais conviver aqui nessa casa. Eu já escutei pessoas de família de membros aqui. Eu não aguento mais conviver aqui. Ué, mas você não aguenta mais conviver por quê? Porque tem canalha, tem gente aqui fazendo maldade? Não. Porque toda vez que ele ia fazer a coisa errada, o bom ia dizer para ele, não faz. Eu não aguento mais. Minha vida virou um inferno, dizem eles. Tudo que eu faço é pecado, tudo que eu faço está errado. Tudo que eu faço não te agrada, tudo que eu faço você me critica, dizem eles. Pô, então muda, retardado. Então muda, animal. Me desculpem. Eu tinha vontade de falar outra coisa. Então você está querendo o que para mim? Para mim criar repartições aqui dentro, aqui, da qual você possa se refugiar lá e não ser visto, notificado. Não, não é isso não. Eu quero que você me aceite como alguma coisa normal. Eu quero que você vá comigo também. Eu quero que você participe desse momento da minha vida. Eu quero que você festeje esse acontecimento na minha vida. Eu descobri que eu sou gay.
Descobri que eu quero ser uma lésbica. Mas eu te amo, papai. Mas eu te amo, mamãe. É isso. Não, eu não quero que você que você deixe de criticar. Eu quero que você seja meu pai assim. Que você tenha prazer de dizer, olha que filha, olha que filho. É uma maravilha de pessoa. Tem dotes, tem qualidade, só que é gay. Você quer cair nessa moda? Com vontade, filho. Você é uma bomba que vai explodir. Logo, logo. Só que você não descobriu. Logo, logo você vai estar lá na cruz gritando. Ele mereceu morrer. Logo, logo você vai estar lá. Solta o bandido aí. Pode crucificar esses caras que está tudo querendo aí ser santo. Solta o bandido, porque com o bandido a gente conversa. Com gente bandida a gente tem acordo, mas com gente que quer servir a Deus, não dá. Esse povo não adianta. É uma raça. Você fala e eles não cedem. Você discute e não adianta. Eles ficam só com o dedinho deles lá. Mas Jesus disse, mas Jesus disse, mas Jesus disse, mas Jesus disse. Irmãos, nós estamos vivendo ainda os efeitos disso. As pessoas não têm vergonha do que fazem, elas só sentem vergonha quando elas estão dentro da igreja. Elas não sentem remorso nem culpa das desgraças que cometem. O remorso e a culpa ou a tristeza são efeitos que ela só sente quando ela é revelada ou disciplinada pelo Senhor. Isso tem que mudar. Você não vem na igreja para ficar satisfeito, você vem para se salvar. Você não veio aqui nesta noite aqui para Deus te agradar, você veio aqui para se arrepender. Você veio para se converter. Ou então não tem espaço para você. Ou então não tem lugar nesta família para você. O teu propósito com Deus hoje aqui não é chorar perante a cruz, se lamentar pela morte de Jesus, mas glorificar e exaltar o que Ele te fez. Porque os efeitos desta fé na tua vida vão te transformar, se você buscá-lo com o propósito de mudança, com o propósito de transformação. Os efeitos da aceitação de Cristo na tua vida vão mexer com as tuas estruturas, vão mexer com as tuas intimidades. E mesmo que você sofra com tudo isso, as bênçãos de Deus também vão vir. E a alegria também vai chegar. E a satisfação também vai vir. E a realização de Deus também vai ser implementada na tua vida. Mesmo que você ainda tenha problemas com a justiça. Mesmo que você ainda tenha problemas em aceitar certas coisas que a fé te impõe. Deus nos dá capacidade para amar isso. Deus nos dá força para agarrar esse propósito. Deus nos derrama a sua graça para nós sentirmos sede e vontade dEle. Mas eu não vejo cura para quem sente ódio e para quem é invejoso em relação a Ele. No sentido de eu não quero, mas também não vou querer que ninguém vá. Eu não quero e também não vou querer que ninguém seja bom. Eu não vejo cura para esse povo, eu não vejo possibilidade de salvação para eles. Eu fui uma pessoa que errei na minha vida, até a minha conversão eu só fiz besteira, então eu não estou aqui para querer dizer para você que o santo se destaca em cima daquele que é mau, pelo fato de ele fazer coisas corretas, tá? Porque isso pode ser mudado na vida de qualquer um aqui hoje, se você assumir Cristo como aconteceu na minha. Dele vai te transformar. Não está sendo discutido isso aqui, está sendo falado aqui, que você já passou dessa fase de querer sair da maldade.
e passou a ter sensibilizações por ela e adotá-la como padrão e estilo pessoal. E hoje, o Evangelho e a cruz do meu Senhor representam uma ameaça para aquilo que você está querendo viver. Não no sentido do que ela te pede, mas no sentido de que o que ela testemunha mostra que você está errado. Tanto que uma das notícias que o pastor agora, recentemente eu mostrei, que disse ele que foi boato, que estava sendo entrado lá no Congresso, um decreto de lei estava sendo pedido, um decreto de lei que a Bíblia, da Bíblia, fosse tirado textos homofóbicos. Daí o Jack Linkes, né? Não é Jean Willis, é Jack Linkes, ele falou que é boato, ele não pediu nada disso e deu uma defesa lá. Eu acredito que sim, porque as fontes que eu recebi eram fontes verídicas e não iam falar de bobeira não. Que ele pediu um projeto de lei que da Bíblia fosse tirado qualquer palavra homossexual ou sodomita, porque eram textos homofóbicos e eles não queriam ser discriminados. Precisa de uma prova maior? E dentre tantas outras coisas, filho. Não tem problema fumar maconha, não tem problema cheirar cocaína, não tem problema fazer sexo livre, não tem problema casar de novo, porque são fraquezas, são necessidades, como disse o Lula, biológicas. Não tem problema, todo mundo erra na vida, vem com esse discurso. Todo mundo um dia falhou, todo mundo um dia caiu, e aí eles começam a trabalhar a possibilidade. Que amanhã, se alguém chegar para você e disser para você, isso aí é pecado, você diga para ele, não é pecado, isso daí é vida, é qualidade de vida, é ser feliz, o que importa é você ser feliz. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse processo mecânico de fazer com que as pessoas não tenham mais discernimento das coisas que estão aí e passem a ver o mundo com óculos escuro e colorido, para não ter mais discernimento do que é e não é. E o apelo que eu te faço hoje aqui é que você não ceda a esse nível. Você tem problemas com a corrupção, com o pecado, vá se libertar. Mas se você já trabalha para tornar isso uma coisa normal na tua vida, você já tem algo que eu não sei hoje como eu vou orar. Pastor, ora por mim, eu quero deixar de ser gay. É um exemplo que estou dando aqui, não estou querendo te discriminar, fica tranquilo. Pastor, eu quero me libertar da minha homossexualidade, eu sei orar. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu assumi que eu sou gay e eu quero conviver com isso. Eu não sei o que eu vou orar para você, eu não sei o que eu vou falar para você, talvez eu nem te atenda, talvez eu nem converse com você, entendeu? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Pastor, eu quero conviver com isso, entendeu? Eu cheguei nessa conclusão que eu nasci assim, eu não sei nem o que eu vou falar para você. Você nasceu com um troço no meio da perna e vem falar para mim que você acha que você nasceu assim, filho? Entendeu? Você está querendo zoar com a minha cara? Eu não vou nem sei o que discuto com você agora. Eu falo para a irmã Rita, joga ele lá na última fila e nós vamos pensar se vamos atender ele um dia. Mas se alguém chegar aqui e falar assim, pastor, ora por mim que eu quero me libertar. Pastor, peça ao Senhor Jesus que eu quero deixar esse podre que eu sou, esse imoral que eu sou. Nós ficamos super felizes de te ajudar, oramos o quanto tiver que orar, nos dedicamos e nos sacrificamos para esse ministério de recuperação e restauração, porque faz parte da vinda dele, do ministério e da obra do nosso Senhor. Mas o que fazer com aqueles que tornaram o mal um estilo bom? Não tem. Até o discipulado reflete, Senhor, eu quero te seguir, Senhor, eu quero
porque eu te amo. E Judas estava na parada, na mesma situação, com o interesse de ser aquele crente. É muito simples. Ele descobriu lá na frente que tudo aquilo que Jesus vivia não era o que ele queria. E ele tinha um sério problema. Como eliminar? Como destruir? Porque enquanto este homem continuar falando por aí, eu não vou conseguir tornar a minha corrupção algo bom. Então, Judas, quanto você quer para trair o Senhor? 30 moedas de prata. E lá na frente, quando ele sentiu o peso disso, ele nem a moeda ele quis mais, nem o saco de moeda ele fez mais questão, porque não era por dinheiro, era por inveja, era por ódio. Se você for odiado pelo bem que você faz, tem louvor. Se você for odiado pelo mal que você faz, não tem louvor. É isso. Nós estamos sendo odiados, criticados, perseguidos, extintos, taxados como ridículos e como seres anormais, porque nós queremos a coisa certa, porque nós queremos a coisa bíblica. E eu tenho dito para vocês aqui, minha gente, quem tem que se sentir mal são eles, não nós. Quem tem que ter peso na cabeça lá são eles que estão fazendo besteira, não você que está querendo fazer as coisas certas com Deus. Você não pode ter vergonha de fazer o que Deus te pede. Quem tem que sentir isso aí são eles. Eles têm que ter vergonha do que eles fazem, do que eles são, não você. Não a moça que quer casar virgem, não a moça que quer ter só um marido, não o moço que quer se resguardar para a esposa que ele vai ter, para o bom marido que ele almeja ser, para o salário digno, que pode não comprar tudo, mas foi ganho com trabalho, com suor e com honestidade. Não é essa sociedade que tem que se constranger, não é essa classe que tem que se constranger, que tenta dar a melhor educação para o seu filho, que tenta dar o melhor para a sua esposa, para o seu esposo, que tem que ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, enquanto aquela está aparecendo na televisão com o traseiro do tamanho do Monte de Sinai, um seio parecendo aquilo, ela está lá cuidando dos filhos e do lar, ela não pode sentir vergonha disso. Quando aparecer aquela mulher parecendo um gorila, com uma anatomia toda modificada, ela não pode se sentir anormal. Ai, como eu sou feia, ai, como eu sou horrível, ai, como eu sou desproporcional. Porque, sou bem sincero, eu prefiro a gordinha, prefiro a feinha, com qualidades que agradam a Deus, do que a bonita, a bela, a maravilhosa, a vagabunda, sem vergonha. Você, filho, que está preparando-se para se casar, faça uma escolha certa, pelo amor de Deus. Porque se você casar com olhos, com cabelo e com corpo, você vai ganhar um par de chifre. Com todo respeito às minhas irmãs que estão aqui hoje, vocês me compreendem, não é? A mesma coisa são elas, é a mesma coisa. Eu quero um homem bonito, eu quero um homem com dinheiro, eu quero um homem que dê um cartão para mim sem limites. E depois vai virar que nem a virou a outra aí esses dias aí, a... Hã? Hã? Luísa Brunet, é que vocês vão falar junto, eu entendi outro nome. Né? Luísa Brunet, vai levar uma porrada no meio do olho, vai levar um chute na costela, e a única coisa que você vai poder pedir é uma indenização de 100 milhões, mas não vai apagar. É duro, a sociedade, ela está governada por princípios escrotos, medíocres, vazios. Não é isso que eu particularmente escolhi para a minha vida, porque a minha escolha por Cristo foi esta: o fato
de que o que ele tem para me oferecer contrasta com aquilo que o mundo quer ser. E nós temos que saber se é para a luz ou para as trevas que a gente vai. Porque esses dois caminhos não vão ser trilhados por uma única pessoa. E hoje você está aqui para fazer essa escolha. Porque eu vejo o grito daqueles que o odeiam e invejam ainda, pedindo para que ele seja morto mais uma vez, pedindo para que ele seja crucificado mais uma vez. E esse apelo público está aqui hoje, por parte de pessoas que nesse momento não se contentam só em transtornar, em modificar o que é certo, trocar o certo pelo errado, como também impedir que qualquer um queira ser diferente. E se nós almejamos servir a Cristo, nós vamos ter que estar dispostos a sofrer isso também como ele sofreu. Só quero ler mais um texto com os irmãos, Isaías 5, versículo 18. Isaías 5, versículo 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado como se fossem tirantes de carros, e dizem: apressa-te, Deus, e acabe com a sua obra, para que vejamos. Aproxima-se e venha ao conselho santo de Israel. Até aqui quem vê pensa. Mas ai dos que o mal chamam por bem e ao bem mal, e fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que sempre querem transtornar os sentidos das coisas reais para encobrir o que é errado. Ai deles, porque Deus virá com vingança contra eles. Porque Deus virá com vingança. O ódio e a inveja não porque errou, não porque falhou, não porque pecou, mas porque é bom demais para Deus. Mas porque é bom demais para Deus, me incomoda. Então veja aí dentro de você agora, aonde estão esses sentimentos escondidos, e arranca eles, e os põe aqui nesse altar hoje. Quando, seja lá qual for a data, vá lá atrás, e procure saber qual foi o dia que você se revoltou, se rebelou, quando Deus falou. Vá lá, qual seja o dia, e faça o levantamento. Que por razões que eu não quero dizer aqui, você pôs a preço a tua alma e os princípios da fé. Vai lá atrás hoje lá e procura saber da tua história. Quando que você se pôs no caminho de alguém, na frente do caminho de alguém, para impedir de que ele fosse melhor do que você e mais crente do que você, porque isso te afetava? Quando que você viveu isso aí? Hein, moça? Você que foi lá e falou para a virgem: imagina, vamos fazer sexo mesmo, porque esse negócio de ser virgem é coisa tradicional, antiga. Hoje, mulher que não tem experiência, homem não quer. E conduziu a moça para o caminho errado, somente para ter a satisfação de ver ela errar como você, porque a pureza dela te incomodava. Vai lá atrás lá e tenta viver se não foi com outra coisa também. Eu disse para minha filha: olha, você vai entrar na escola, a primeira coisa que elas vão se incomodar é o fato de você não beijar, não ter namorado e não fazer sexo. Toma cuidado, porque elas vão querer te odiar por isso, vão querer tentar reverter isso em você. Eu tenho uma menina de 17 anos, a outra de 8, a mesma coisa. Teus filhos também a mesma coisa. Amém ou não? Amém. São perseguidos para serem trabalhados, para serem como eles. E nós não estamos dando conta da situação. Você já fez isso com alguém? Já induziu alguém para o caminho errado? Já deu orientação errada para alguém? Você pecou, filho. Você está com o sangue daquela alma na tua mão.
Que maldade que eu fiz, Senhor? Induzir aquela pessoa a ser maldosa como eu sou, só pelo prazer de não querer também que ela fosse melhor do que eu. É o que Deus mandou entregar para essa igreja hoje aqui. Olha aí para a tua alma agora. Olha para a tua história. Será que você também não participou? Não atuou, não colaborou para que a sociedade chegasse a esse mal superior em que está hoje aqui? Indiretamente ou diretamente, seja como for. Desde o pai que adulterou a vida toda e você sabia e não quis mexer com isso porque achava lindo a virilidade dele e pensava em ser igual. O povo lá de Israel não confessava o pecado dos pais, e o povo de hoje faz o que com o pecado dos pais? Como que eles enxergam isso? Como que eles trabalham isso? Querem eles ser melhores do que eles? Mais limpo do que eles? Ou usam a sujeira que são, justificando que eles também foram, que eles também fizeram? É a classe daqueles que odeiam, daqueles que invejam sempre o bom por ser bom, o justo por ser justo demais, o santo por querer estar mais santificado. Porque a luz repercute assim nas trevas, mostra o que eles são e o que eles fazem. Eu lembro que o pastor, quando eu pregava na rádio, os donos da rádio que eu pregava chegavam assim para mim: pastor Daniel, não dá, pastor. Não dá o quê? Não dá para o senhor continuar pregando o que o senhor está pregando. Mas filho, é o que eu tenho que pregar. Vocês querem que eu fale que dê receita de bolo de fubá? Eu tenho que pregar. Vocês querem que eu fique fazendo bingo? Eu tenho que pregar. Mas não é, pastor, está dando problema nas igrejas dos outros. Mas eu não vou na igreja dos outros, eu prego no meu horário. Se não quer ouvir, desliga o rádio. Mas não é, pastor, é que os membros da igreja deles escutam o que o senhor prega e depois vão contestar eles, porque eles não pregam. Eu falei: meu filho, o que eu tenho? O que eu tenho com essa família? Que parte que tenho eu com essa mulher, com este homem? Eu não tenho nada a ver, esse cara não paga o programa da minha igreja. Mas o pastor, o senhor tem que entender que é em canal aberto. Então a melhor forma deles, qual foi? Me expulsar da rádio muitas vezes, ao ponto de eu não poder mais entrar em rádio nenhuma hoje para pregar, porque os pastores entendiam que eu pregando, essa igreja ministrando, eles não tinham liberdade para atuar com mentiras, porque fazia o povo pensar e refletir sobre o que eles ouviam na igreja deles. É assim. Mas vai olhar na cara deles. Olha para o Macedo, ninguém vê o Macedo como o diabo. Você vê? Eu não vejo, eu vejo até umas figuras simpáticas. O Henrique Soares, uma figura simpaticíssima. Não tem quem não gosta daquela figura. Até o Jô Soares gosta dele, né? Até o Jô Soares, o gay, gosta dele. Ah, mas é lógico, é uma bondade de pessoa. Lembra? O bom não é bondoso. O bom não é misericordioso, o bom é reto. Mas eu não tenho problema nenhum com as figuras. Mas terei problema com eles se nossos caminhos se cruzarem como pastores. E a hora que ter esse embate, esse encontro de realidades e princípios, vai ter briga. Não tem como, pastor, eu não ter hoje confrontos com lideranças evangélicas, tendo em vista que o meu pensamento eu publico. Esse ministério publica o pensamento. Não tem como não ter discussão e debate. A briga é feia, é disputa de poder. Então qual é a decisão? É matar ele, é crucificar. Nós preferimos o governo sendo ministrado por homens sem princípios, sem coração, sem sentimento, sem moral,
do que um homem justo, santo, fiel a Deus, porque esse cara não vai dar liberdade para a gente fazer o que nós queremos fazer. De que forma você colaborou com isso? Na tua vida? Até que ponto a maldade se desenvolveu em você? De transmitir ódio? De querer aniquilar o que é bom? Se isso aconteceu com você, hoje você tem um desafio muito grande. Não é só se arrepender, não. Você precisa ir a fundo nessa libertação hoje aqui nesse culto. Não é só dizer, Senhor, me perdoa. Não. Jesus mata o que está dentro de mim para mim renascer. Porque eu estou caminhando, porque o pastor falou aí, para uma maldade de nível superior. Fecha teus olhos e abaixa tua cabeça.